momento o senhor, de repente, pensou que poderia ir tudo por água abaixo? Cara, não, eu sempre acreditei que vai dar tudo certo. Ah, brincadeira. Até parece, cara, eu penso isso todo dia. Todo dia eu levanto e falo, Senhor, esse negócio tem que dar certo. No final de 2019, eu estava já com alguns planos dentro da empresa. Eu estava à frente da empresa principal, que a gente tem a maior, né, vamos dizer assim, a Waves. E a gente lidava muito com marketing digital, principalmente a minha parte. Então eu geria toda a operação ali e ficava, né, sempre no marketing. Só que, como você falou, eu sou formado em engenharia de software e eu, cara, sou apaixonado por inovação, por tecnologia. Eu sempre fiquei ligado nessas coisas. E eu falei, aí depois de alguns anos de empresa, eu olhei assim e falei, cara, eu preciso voltar para minha área, porque eu estou fazendo muito mais gestão, eu estou fazendo muito mais, como é que se fala? Gestão, administração de empresa, só que a parte da inovação mesmo, de estar ali, olhar código, gerenciar projeto de TI, aquela coisa que eu sempre gostei de verdade, eu estava fugindo um pouco, eu não estava mais tendo tanto contato. E aí, falei, no final de 2019, cheguei pro meu sócio em dezembro, falei assim, olha, eu tô com uma ideia, vamos deixar a diretora de operação tocar toda a parte de marketing digital, rede social, essa coisa toda, tráfego e por aí vai. E eu vou ficar na parte de novos projetos. Eu quero pegar startups novas, a gente desenvolve junto com eles, porque tem muita startup que precisa de toda a parte do conceito, precisa às vezes de um desenvolvedor mais experiente, enfim, a gente tinha a equipe de desenvolvimento lá pronta para isso. E aí, fui nessa direção. Quando começou janeiro, aí veio todo o susto, né? Vai vir pandemia, a China tá uma loucura e tal. E a gente não acreditou muito. Falei, vamos nessa, vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. E, cara, quando chegou fevereiro, março, né? Quando chegou março, lockdown, parou tudo e a gente começou a ter que se reinventar. Só que o que eu percebi? Primeiro ninguém gosta de mudança. Aí o povo fala, eu gosto de mudar, eu gosto de tecnologia, eu vou mudar. Não, ninguém gosta. Falando de verdade, né? Então, quando vai mudar alguma coisa, todo mundo já fica assim, não, nossa, eu comia sempre ali, tal horário, fazia tal coisa, desse jeito, agora a pandemia mudou tudo, eu não posso mais comer onde eu gostaria, posso sair mais do jeito que eu queria, viajar, não posso tirar férias, enfim. Ninguém gosta de mudar. Segundo ponto, a questão da pandemia, né, ela mostrou para mim, para as pessoas o seguinte, que o que a gente tinha que ter mudado, já tinha mudado há muito tempo. Vou te dar um exemplo. Trabalhar de home office, né? Que a gente teve que se reinventar. Se eu falar para você que a minha empresa teve que se reinventar e a gente trabalhou de home office, eu já fazia isso há 2 anos, entendeu? A gente tinha uma escala, a gente implementou isso. Então todo mundo já sabia que podia trabalhar de home office, principalmente na minha parte, que é digital. Então assim, a gente sabia que isso ia acontecer uma hora. Só que a pandemia veio e intensificou o negócio. E o terceiro ponto que acontece muito com as pessoas é o seguinte, as pessoas, elas falam assim, nossa, cara, eu vou me reinventar, eu gosto de mudança, né? A mudança já aconteceu e tudo mais, mas no fundo, ela tá ali, eu mudei aqui, eu vou trabalhar desse jeito, eu entendi e tudo mais, mas no fundo ela tá ali, esperando voltar tudo ao normal. Porque a mudança de fato não aconteceu. Então eu olhei para esses 3 pontos, essas 3 coisas assim, eu falei, cara, na empresa ela precisa de verdade viver uma coisa nova. Não adianta eu ficar esperando que as coisas voltem como elas eram. Não adianta eu ficar pensando numa mudança que não é mudança, já era realidade antes mesmo da pandemia. Então se eu tratar isso como qualquer coisa, cara, vai tudo pro buraco. Vai tudo pro buraco. Então, aí realmente... Cara, eu fiz um levantamento, a gente começou a se estruturar. Aí, minha esposa, que trabalhava comigo dentro da empresa, ela começou a fazer uma consultoria na parte dela financeira, ela é economista. Ela começou a mexer com investimento mesmo, coisa de
mexer com investimento na bolsa, mexer com investimento em criptomoeda e por aí vai. E aí, por outro lado, eu comecei a pegar a parte de startup, fui muito assim a fundo em relação a pegar novos projetos. E, cara, isso fez com que realmente fosse uma mudança na minha vida. Então, isso a pandemia realmente trouxe de mudança, o lockdown, enfim, toda essa história que a gente está vivendo no mundo, trouxe para mim essa mudança profunda, né? Eu realmente larguei aquilo que eu estava fazendo para poder fazer uma coisa nova. E eu acredito que quando a gente se desafia a fazer isso e tendo o temor de Deus, tendo, né, toda a questão que a gente sabe que Deus está por trás das coisas que a gente faz, a gente planeja e Deus, né, faz com que aquilo seja cumprido. Então, tendo essa fé também, cara, as coisas acontecem. A gente sabe que nessa pandemia muitas pessoas tiveram que fechar empresas, fechar as portas, demitir funcionários, outras pessoas perderam o emprego, Sim. Muitas estão tendo que lidar inclusive com situações emocionais bem complicadas. O senhor conhece alguém assim que passou por isso, que tenha vivenciado esse momento? Eu imagino que seja o cenário pós-guerra, né? Ou no cenário quando aconteceu a Guerra Mundial, Sim. A Segunda Guerra Mundial. Por que isso, né? Claro que a guerra é outra, o inimigo é outro, entre aspas, mas, cara, naquele período ali você via a força de trabalho, né? O comércio, tudo que estava surgindo na época, ele teve que se reinventar porque os homens foram para a guerra. E ali, né, você tinha muito mais a produção bélica e, cara, qualquer outra coisa do tipo que existia naqueles países, na Europa principalmente, foi o foco da guerra, teve que se reinventar. Imagina, o cara que vendia pão, quem vai para a padaria comprar pão enquanto o mundo está se atirando, todo mundo morrendo? Então, é uma coisa muito louca. E eu, né, dentro desse contexto, eu olho para a gente hoje, inclusive no começo de outro século também, né, se arredondar aí, tem 100 anos que a gente já teve a Primeira Guerra Mundial, e a gente olha para esse cenário, é um cenário também de se reinventar. É um cenário que você olha assim e fala, cara, daqui uns anos as pessoas vão falar desse momento de reconstrução. Daqui uns anos as pessoas vão falar do que precisou fazer em relação à parte financeira, a parte de comércio mesmo, de empresa, enfim. Como que eles se reinventaram para poder fazer isso acontecer, né? Para poder sair do outro lado com sucesso, enfim. Então, eu acho que a gente está no foco assim, de uma grande história que o mundo ainda vai contar para frente, né? A gente já está contando. Mas, cara, ver as pessoas se reinventando, por exemplo, eu vi empresas, né, você me perguntou sobre casos específicos, assim, eu vi, cara, uma das coisas mais feras, assim, que eu vi em relação à inovação, por exemplo, os caras de um hotel, né, fora do país, eles tinham que limpar os quartos, né, e como que limpa o quarto? Você está ali se expondo, né, seja a camareira, seja, né, a pessoa que vai limpar, ou o hóspede está se expondo com a camareira entrando no quarto dele, e os caras simplesmente inventaram, entre aspas, pegaram uma tecnologia e colocaram um robô para limpar o quarto. Então, assim, eu tinha garantia, né, se você fosse hóspede lá no hotel, você tinha garantia de que você ia se hospedar lá, ninguém ia entrar no seu quarto, a não ser uma máquina que com certeza ela não pegaria o coronavírus, né? Então, isso é um dos exemplos que você olha assim e fala, o hotel foi um dos mais impactados, né? A parte hoteleira, turística, então você vê assim, poxa, o cara, ele pensou numa estratégia para que ele pudesse garantir a segurança dos seus hóspedes, dos seus clientes ali, para não perder, para não ficar, vamos dizer assim, no prejuízo, né? Claro que ele teve, mas assim, é uma parte que... E outra, essa inovação, essa parte que ele teve que se reinventar, ele vai usar para o resto da vida dele. Ele vai usar agora para o negócio dele para sempre. Pensa, quanto que ele vai economizar, né, de funcionário, tendo uma máquina trabalhando, enfim. Então, por isso que eu digo, são inovações que trazem, né, a mudança, são coisas que trazem essa mudança, mas que, cara, vai ser perpetuada. Ela vai usar para sempre. E, cara, vi várias pessoas também, comércio principalmente, né, você vê, fecha, abre de novo. Fecha, abre de novo. E numa dessas a pessoa está ali com dinheiro contado já, vários. O brasileiro principalmente, né? Tem um estudo que diz que
pouquíssimas empresas, se eu não me engano, não chega nem a 2% das empresas, elas têm o capital para segurar durante 3 meses, se qualquer coisa que acontecesse. Então, assim, 99%, 98% das empresas elas estão rodando como? Né? Porque já tem mais de ano que a gente está nessa, fecha, abre, e o negócio não se sustenta. Então, eu ainda vejo um milagre assim, em relação ao que está funcionando, porque era para ser muito pior. O que fica para mim o mundo está mudando muito rápido. Né? A mudança que existia antigamente, ela demorava, sei lá, falando de empresa, demorava 5 anos, 10 anos, e as pessoas faziam consultorias e processo e aquela coisa toda. Hoje, se você faz uma consultoria de 1 mês, cara, no outro pode ser completamente diferente. As coisas estão mudando muito rápido, ou seja, se nós não estivermos prontos para essa mudança instantânea, repentina, que um dia é uma coisa, daqui a pouco é outra, a gente fica para trás.